Olá, bom dia a todos. Eu sou Antônio Penteado Mendonça. Queria agradecer ao Score Summit, especialmente a Melissa, pelo convite feito à Academia Nacional de Seguros e Previdência, a ANSP, da qual sou vice-presidente do Conselho, para participar desse evento, porque o tema é absolutamente fascinante e é um tema que pode levar a uma revolução de um tamanho que nós ainda não conseguimos dimensionar. Mas nós temos que começar, e aí a importância do tema, a fazer a distinção entre banco e seguro. Uma coisa é Open Banking, outra coisa completamente diferente é Open Insurance, porque seguradora não é um braço do banco, seguradora não é a financeira do banco, seguradoras são empresas no mundo do tamanho ou maiores do que os bancos. A única coisa que banco e seguro têm em comum é que os dois movimentam massas enormes de recursos. O que vale para um não vale para o outro. Inclusive, se quiserem, em termos de lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro para um banco pode não ser lavagem de dinheiro para uma seguradora e vice-versa. Vocês já pararam para pensar que você pode fazer lavagem de dinheiro através de seguro, pagando sinistros que não existem? Quer dizer, eu aviso um sinistro de incêndio, dou 10% da indenização para o regulador vai lá, diz que a indenização é R$1 milhão, de verdade não é 25, e a seguradora paga R$1 milhão para um traficante de droga limpar dinheiro. Vocês já pararam que isso, para pensar que isto faz parte do mundo real e que isso não é uma situação possível de acontecer num banco ou numa instituição financeira, porque o banco ou a instituição financeira não tem esse tipo de operação? Então, para a gente falar um pouco de Open Insurance e Open Banking, quem sabe a minha maior qualidade seja estar ficando velho. Eu estou com 69 anos de idade e comecei a trabalhar em 1972, quando eu saí do CPUR. Eu sou tenente do Exército Brasileiro, está tão na moda ser militar. Eu sou tenente do Exército Brasileiro e saí do CPUR, saí do estágio CPUR, fui convidado pelo Dr. Gastão Eduardo Bueno Vidigal, dono do Banco Mercantil de São Paulo, para ser treinado para ser vice-presidente do banco. Passei o tempo necessário para descobrir que eu não queria ser banqueiro. Eu queria ser advogado e fui ser advogado em escritórios de advocacia de empresa. E a partir de 1976 eu trabalho com seguro. Portanto, eu acho que eu tenho algum conhecimento de seguro. Desde 1987, eu sou o único jornalista que escreve regularmente na grande imprensa sobre seguro. Desde 1989, eu tenho um programa diário de rádio sobre seguro na Rádio Eldorado. E há 10 anos eu tenho um programa diário de seguro na Band News TV. Quer dizer, eu mexo com seguro, eu vivo seguro, e a única vez que eu achei que eu ia conseguir sair do mercado de seguro, eu quebrei e achei melhor voltar para seguro. Então, para nós começarmos a falar de Brasil, nós temos que entender o que é o Brasil. Eu sou pós-graduado na Alemanha e tive uma vez uma discussão com um presidente do Dresdner Bank, que na época era o segundo banco da Alemanha, e depois esse cidadão virou ministro da Economia da Alemanha, e ele dizia: Brasilien ist unterentwickelt, quer dizer, Brasil é subdesenvolvido. Eu olhei para ele e disse: Deutschland ist überentwickelt. A Alemanha é super desenvolvida. Qual a diferença dos dois? Os dois são um desastre. Porque se nós não tínhamos a calculadora que naquela época eles tinham e faziam conta, nós fazíamos conta na mão, quando quebrava a calculadora do alemão, ele fazia um memorando que ia para o primeiro departamento, que ia para o segundo departamento, ele ficava 20 dias sem uma calculadora, que era o tempo que levava para chegar para ele, e ele não usava outra semelhante, ele só usava aquela, porque a lei trabalhista alemã dizia que era assim. O alemão me olhou assustadíssimo e disse: o senhor é dos primeiros estrangeiros que descobriu ou que falou qual é o grande problema da Alemanha. O superdesenvolvimento é tão ruim quanto o subdesenvolvimento se você não souber usar, se você não souber pautar, se você não souber colocar na realidade
que você vai operar. Então, começando pelo começo, eu gosto muito de história, porque eu acho que tudo tem começo, meio e fim no mundo. Em 1960, quando eu era menino, meu pai tinha uma casa para pescar robalo em Cananéia, que não tinha luz elétrica, porque Cananéia não tinha luz elétrica. A fazenda do meu avô, em Amparo, a 120 quilômetros de São Paulo, não tinha luz elétrica. O telefone era um negócio de magneto. Você fazia... girava, aí a telefonista atendia. Você gritava, alô, telefonista. Ela dizia, eu quero uma ligação para São Paulo. Uma ligação de Louveira para São Paulo levava 3 horas e meia, 4 horas. Vocês imaginem o que é um celular hoje, comparado com essa realidade, que era a realidade nacional. Até a década de 70, os mais velhos vão se lembrar, banco funcionava com ficha manual. O caixa anotava na fichinha os cheques que você apresentava naquele dia. A compensação levava 2 dias. No meio disso apareceu uma coisa chamada computador. Vocês não pegaram o que era um computador IBM da década de 70. Precisavam um andar inteiro, um piso especial, teto especial, ar-condicionado especial, e aquela máquina tinha uma montoeira de carretel que girava para um lado, girava para o outro lado, fazia as coisas mais malucas do mundo e tinha menos capacidade que qualquer telefone celular de hoje. Então, esta é a realidade que nós temos que olhar quando nós falamos tanto em Open Insurance como quando nós falamos em Open Banking, porque nós temos um país que tem algumas características únicas. Tem gente que diz, nós vamos crescer o setor de planos de saúde. Nós não vamos crescer o setor de planos de saúde. Por que nós não vamos crescer o setor de planos de saúde? Porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. É simples assim, nós temos 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde, são 50 milhões que têm dinheiro para pagar um plano de saúde. Quando vocês pensam que o Brasil tem hoje 40 milhões de habitantes, em situação de vulnerabilidade, de fome, é quase poético você falar em Open Banking ou falar em Open Insurance. Existem outros problemas muito mais sérios. Quando você pensa que 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo, qual é o potencial desse camarada usar o Open Banking ou um eventual Open Insurance? E aqui eu faço a primeira ressalva séria. Open Insurance é uma coisa que não existe no mundo, tem uma pequenininha experiência sendo feita na Inglaterra com um sucesso muito pequeno. Eu fui conversar com um americano, ele disse, nós tentamos, não serve para nada. E a verdade verdadeira é que até agora a SUSEP não contou o que é, como funciona e para que serve. E quando você pergunta para a SUSEP o que é, como funciona e para que serve, a SUSEP enrola e não explica absolutamente nada. Vamos entrar na primeira grande diferença operacional de um banco e de uma seguradora. Quando uma pessoa tem uma conta corrente, uma pessoa de nível médio, alguém de classe média, ele vai ter conta em um banco, no máximo em 2 bancos. Normalmente não tem o segundo banco. Pode ser que ele tenha conta num banco, a mulher tenha conta na outra, o companheiro tenha conta na outra, o filho tem no outro, mas basicamente ele vai operar um banco. Esse banco tem a conta corrente, esse banco tem o cartão de crédito, esse banco tem o título de governo que ele compra, enfim, ele opera com este banco. E este banco passa a ser o dono das informações dele, o que dá para esse banco um poder desmedido em relação a esse cidadão. E aí é o mais grave, dá aos administradores desse banco a possibilidade de quebrarem ou não quebrarem com um cidadão ou com uma empresa. Porque se o banco disser, por implicância, eu não dou o dinheiro para ele porque eu não gosto dele, e isso acontece, não vamos dizer que não acontece porque acontece, ele quebra. Porque ele não sabe operar com outro banco. Então, o Open Banking, para o sistema financeiro, é, sem dúvida nenhuma, um avanço espantoso em termos de democratização do poder do cidadão.
Aqui eu faço de novo uma ressalva, eu gostaria de colocar, até 1980 nós temos um mundo em que as grandes corporações são as donas do mundo. A empresa tem razão, a empresa é quem manda, a empresa é quem faz, a empresa é quem fala e todo mundo obedece à empresa. A partir da década de 90 isso muda, nós passamos a ter os anos do consumidor. E é o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é que está certo, a empresa tem que dizer que o consumidor é bacana. Nós estamos chegando num terceiro momento extraordinário, que é o momento do cidadão. Outro que tivesse sentado aqui diria, é o empoderamento do cidadão. Eu não empodero absolutamente ninguém, eu acho que o cidadão é o cidadão, ele não precisa ser empoderado. Ele senta e tem na mão aquilo que é dele. Ou seja, o que é dele? As informações dele, o potencial dele, a capacidade dele. E isso, pela primeira vez, está sendo... Não é que está sendo, está acontecendo. E está acontecendo por causa da extraordinária mudança do mundo, fruto da revolução tecnológica. A tecnologia, como tudo no mundo, tem aspectos extremamente positivos, aspectos não tão positivos, aspectos ruins, e cada um vai ter que aprender a lidar com a tecnologia do jeito que quiser. Eu confesso para vocês que telefone para mim ainda é para falar. A única coisa que não se faz num telefone hoje em dia é falar. Portanto, eu sou absolutamente outdated em termos de tecnologia. Usei a palavra outdated de propósito. Eu sou advogado, sócio de um escritório de advocacia, professor de direito, e uma das coisas que mais me apavora é advogado com menos de 50 anos querendo escrever em latim. Sai bobagem porque ele não sabe o que é latim. Eu confesso para vocês que hoje em dia eu fico em pânico com os jovens executivos brasileiros falando inglês. A imensa maioria não sabe inglês, mas fala de cross-selling, fala de board não sei o quê, fala disso, fala aquilo, com a tranquilidade do Biden dizendo como é que ele vai tirar as tropas do Afeganistão. Isso vai dar rolo, porque a imensa maioria do brasileiro, 83% dos brasileiros, de acordo com as estatísticas, são analfabetos funcionais. Se ele não entende nem a língua que a mamãe dele fala com ele desde o dia que ele nasceu, como é que ele vai entender termos em inglês com significado extremamente exato, significado quase matemático para determinar uma determinada operação ou uma determinada circunstância decorrente da revolução tecnológica? Não pode dar certo. Então, entrando especificamente no Open Banking, onde eu já dei uma primeira pancada, quando eu digo a SUSEP não sabe para o que ele serve, a SUSEP não sabe como ele funciona, e a SUSEP não sabe onde quer ir, e ela assume que não sabe, porque a partir do momento que ela não responde nenhum evento, isso está claro, o que acontece? Qual é a grande diferença do Banco do Seguro? Como eu disse para vocês, o banco tem o cliente, o banco é o dono do cliente. O segurado é tudo o que vocês quiserem no mundo, menos fiel à seguradora dele. Não existe fidelidade no setor de seguros. E não existe fidelidade no setor de seguros, a gente tem que dizer isso, é relativamente triste, porque o brasileiro olha preço. O brasileiro não olha qualidade de serviço, o brasileiro não olha plus acoplados àquele determinado produto, o brasileiro não olha os pepinos que ele já teve no passado, com determinadas companhias ou determinados tipos de negócio. Se for mais barato, ele vai e faz. Um dos exemplos mais fantásticos que tem disso é o plano de capitalização. O plano de capitalização é um produto do setor de seguros que é fantástico. É uma loteria que você não perde. A loteria da Caixa, você joga na loteria da Caixa, ganhou, ganhou, não ganhou, acabou, aquele dinheiro morreu. O plano de capitalização é a loteria genial. Por quê? Porque o plano de capitalização, depois de 2 anos, ou depois de 1 ano, ou depois do tempo que o plano determinar, devolve para você
até 100% daquilo que você jogou. Não tem crise para plano de capitalização, porque quanto maior a crise, mais o brasileiro quer jogar para ganhar na loteria, e aí ele olha e diz, mas eu não jogo na loteria, eu jogo no plano de capitalização, o dinheiro volta para mim, então eu não perco. Agora, ele esquece quanto a empresa de capitalização capitalizou em cima do dinheiro dele, no tempo que aquele dinheiro ficou dentro da mão dela. É a mesma coisa que aconteceu com o banco. Quer dizer, por que banco adora caderneta de poupança? Porque ele devolve 6%, quando devolvia 6%, hoje em dia não é nem isso. E ele aplicava 14, 15, 18, 25, sei lá. E se vocês quiserem depois, por que os planos de previdência complementar cresceram com a rapidez que cresceram? Porque os bancos tiraram da caderneta de poupança, pagaram um pouco mais e jogaram na previdência complementar, que não tem o controle do Banco Central como tem numa caderneta de poupança. Nem tem uma destinação específica para o recurso, como é o sistema financeiro da habitação. Então, vocês põem isso em seguro. Quantos de vocês renovaram 3 anos seguidos os seus seguros com a mesma seguradora do seu automóvel? Sabe, é comum você todo ano mudar e o corretor que você usa te leva a 3 ou 4 cotações diferentes, com a maior tranquilidade, e porque é assim que gira. Então, a primeira grande base do Open Banking fica furada com o seguro. Por quê? Porque no banco você não tem a informação para concorrência. O seguro, na medida que você vai contratar o seguro, você já passa todas as informações para pelo menos 3 ou 4 companhias. Vocês olhem o que é o questionário do seguro de automóvel. Sabe, ele pergunta se a sua garagem é coberta ou descoberta. Nenhum banco chegou a esse grau de detalhe. E se você perguntar se a sua garagem é coberta ou descoberta, te dá um sinal de poder aquisitivo daquele camarada. Você consegue mais ou menos padronizar como é a casa dele. Se você padronizando como é a casa dele, você sabe mais ou menos quanto ele ganha. Se esse camarada deixa o carro em estacionamento 24 horas por dia, 12 horas por dia, só no fim de semana, a seguradora tem um nível de informação a respeito do segurado dela absolutamente desproporcional, porque ela hoje em dia levou, e é uma consequência da tecnologia, ela levou a sofisticação da precificação do seguro a um grau de detalhe quase que de centavo. A seguradora sabe quantos cada segurado dela vai custar por ano. Não é que ela sabe se o Zezinho, se o Chico Bento vão ter sinistro ou não, mas ela sabe quantos sinistros ela vai ter e ela sabe exatamente qual é o valor médio de cada um desses sinistros. Com isso, ela põe preço exato no seguro. Então, a primeira questão séria que surge para mim é que o grande fator do Open Banking está na ordem do dia, que é o cidadão ser dono da informação dele e exigir que o banco passe para outro banco para ter uma concorrência, que aqui, desculpem os de banco, eu não tenho a menor certeza que vai acontecer, porque desde que eu nasci eu ouço que vai ter concorrência e os 5 maiores bancos do Brasil trabalham com taxas extremamente parecidas, eu não vejo essa concorrência toda. Eu pergunto, onde é que entra a diferença para a seguradora? A seguradora A tem todos os seus dados, a B tem todos os seus dados, a C tem todos os seus dados. A questão vai ser de preço. E aí eu não posso citar nomes, porque seria extremamente deselegante com seguradoras. A maioria, os dirigentes são meus amigos da vida inteira. Mas tem, por exemplo, em seguro de automóvel, tem basicamente 2 seguradoras no Brasil que dão a regra do jogo. As outras copiam. Copiam. Quer dizer, o que essas 2 estão fazendo? Estão fazendo isso. Então vamos copiar elas, porque se elas estão fazendo isso, elas sabem o que elas estão fazendo. E nem sempre isso dá certo. Por que nem sempre isso dá certo? Porque essas 2 seguradoras têm estruturas de reserva, estruturas de investimento, políticas de gestão completamente diferentes das outras. Então, as outras copiarem pode levar a prejuízos gigantescos e, invariavelmente, isso acontece.
Há muitos anos atrás, eu participei de um grande seminário de seguro e tinham duas seguradoras patrocinando. Não é o caso de novo os nomes, mas quando eu comecei a palestra, tinha perguntas e tal. Disseram, qual é a primeira pergunta? Como o senhor vê o evento ano que vem? E eu disse, eu vejo o evento ano que vem com uma seguradora só, porque a outra vai quebrar antes. 90 dias depois, ela estava quebrada. Você sabe como isto gira. Você sabe que não tem mágica, você sabe que tem regras, você sabe que seguradora é um negócio complicadíssimo. Eu não sei se vocês sabem, quanto mais uma seguradora cresce, mais o acionista precisa investir capital nela. Ao contrário de uma empresa que quanto mais ela cresce, mais lucro ela dá, mais dinheiro você tira, a seguradora, quanto mais ela cresce, quanto mais segurado ela tem, mais reserva técnica ela precisa fazer. Nos últimos anos, várias seguradoras brasileiras precisaram ser vendidas ou se associaram, porque os acionistas não tinham mais dinheiro para pôr nela para garantir o capital. Então, eu pergunto para vocês, até onde o Open Insurance, da forma como está desenhado, fora da lei, porque inclusive cria duas figuras que não existem na lei brasileira de seguro, que é a como é que chama? Regulamentadora ou reguladora, e uma outra que é a incentivadora. Ninguém sabe quem vai ser, a única coisa que se sabe é que a SUSEP já disse que as seguradoras não podem ter reguladoras. Por quê? Não sei se a coisa é aberta, por que a seguradora não pode ter? E outra coisa, a lei de seguro brasileira fala especificamente no corretor de seguros como parte do sistema de seguros privados. O Open Insurance não considera o corretor de seguros em nenhuma situação. Isso é uma temeridade. Isso é uma temeridade por quê? Porque seguro não é caderneta de poupança. Você tem seguros extremamente simples. Você compra um seguro viagem, você pode ir numa máquina no aeroporto, compra um seguro viagem, quer comprar um seguro de acidente pessoal para um fim de semana, você compra. Mas e a hora que você vai fazer um plano de previdência? E a hora que você vai contratar um seguro de responsabilidade civil profissional? E a hora que você vai contratar um seguro patrimonial para sua padaria, que não é uma coisa simples de ser segurada? E a hora que você vai contratar um seguro profissional para um advogado? Você vai fazer isso sem corretor de seguro? Quer dizer, você vai simplesmente acreditar em gente que vai te mandar informação por computador, não vai ter nenhum gerente, não vai ter nenhum profissional para te assessorar naquilo que você está contratando? Então, eu sou um otimista por princípio, eu acho que a ideia do Open Insurance é uma ideia fantástica, mas é uma ideia que precisa ser amadurecida. Precisa ser checada e discutida com países onde seguro faz parte do cotidiano das pessoas. Não há razão para os Estados, se o Open Insurance fosse tão bom quanto o SUSEP diz, não haveria razão para os Estados Unidos não ter, para a França não ter, para a Alemanha não ter, para a Suíça não ter, para a Bélgica não ter, para o Japão não ter, para a Holanda não ter, para a Itália não ter, enfim, para os países que fazem seguros, com exceção de uma pequena operação na Inglaterra, não terem. Eu não gosto muito de inventar bicicleta e adoro comer jabuticaba. Mas do jeito que o Open Insurance está desenhado no Brasil, colocaram um jabuti na jabuticabeira. E eu ouvi de um grande executivo de seguradora, não é um jabuti, é uma jararaca gorda. Quer dizer, então vamos, antes de avançar muito com essa história, vamos tentar entender melhor como ela funciona, porque as jararacas gordas são gordas porque mordem e comem suas vítimas. Um mercado como o mercado de seguros, um setor como de seguros, que é um setor que está estruturado, que funciona, que foi dos setores que mais cresceu do Plano Real até os dias de hoje, que cresceu inclusive o ano passado, quando o Brasil entrou numa pindaíba que não tinha tamanho. Você correu o risco de desestruturar isso tudo, porque a Superintendência de Seguros Privados, que não tem a menor prática do dia a dia de uma seguradora, acha que tem que ser assim.
eu fico seriamente preocupado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se quiserem me mandar perguntas, por favor, é só encaminhar para o chat aqui, para o evento, para o Score Summit. E elas me encaminham, eu vou ter o maior prazer para responder para qualquer um de vocês. É isso aí, minha gente. Muito obrigado.